Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, quinta-feira, 17 de fevereiro de 2022, o evangelho da nossa reflexão é o evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos 27 a 33. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Todos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outro que és Elias e outros ainda que és um dos profetas. Então Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. Assim, amados, Jesus diz a Pedro: Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. A gente observa, amados irmãos e irmãs, que os discípulos esperavam mais um Messias terreno, ou seja, um Messias semelhante ao rei Davi, do que um Messias escatológico. Por isso, eles temem que Jesus morra. E assim, amados, Jesus não poderia nos ensinar, a obediência se ele mesmo não estivesse disposto a fazer a vontade do Pai. Pois é preciso muita força e coragem para ser o exemplo e, principalmente, para levar os seus seguidores a fazerem a mesma coisa. Por isso, ele enfrentou todos os obstáculos para poder nos abrir um caminho para a renovação da nossa humanidade, corrompida pelo pecado. E assim, amados irmãos e irmãs, que o exemplo de Jesus nos mostre, Lembrem que o exemplo de Jesus, nosso Mestre e Senhor, nos mostre, esse verdadeiro caminho e que nos dê coragem para enfrentarmos os obstáculos que o mundo nos apresenta. Mas, principalmente, que Ele nos dê a humildade para ouvir a Sua palavra, a inteligência para compreendê-la e a sabedoria de colocá-la em prática. Então, amados irmãos e irmãs, que desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Compartilhe o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, e tenham todos um bom dia.